Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Quando tudo isso passar, eu te desejo um coração grato. Que você possa se reunir com a sua família. Usufruir, saborear de cada abraço, de cada beijo. Que você possa retomar o seu sonho. Focar no seu objetivo. E enxergar o seu propósito. Que você encontre significado naquilo que você não percebe ou nunca percebeu. Talvez essa pandemia possa ensinar a gente a valorizar um pouco mais essas pequenas coisas que são tão importantes e que agora é que a gente sabe. A compreensão de que nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Será um mundo novo, que precisará de um ser humano novo. Um mundo muito mais leve, com mais solidariedade, mais carinho e amor. E logo, logo, tudo isso vai passar. E pode ter certeza que dias melhores virão. Que você seja muito feliz e será muito feliz nessa vida. É isso que eu te desejo. Edifício Atos, no condomínio Alexandre Dumas. Deixa eu apresentar para você uma área nobre da nossa São Roque, aqui no Jardim Flórida. São apartamentos de 100 metros quadrados, com 3 quartos, sendo uma suíte, cozinha integrada com lavanderia, e você escolhe varanda gourmet ou sala estendida. Estamos aqui no alto do edifício Atos. Que paisagem bem legal que a gente tem da nossa cidade, hein? Garagem com 2 vagas por apartamento, piscina, área de lazer e quadra poliesportiva. E você acha que aqui no condomínio Alexandre Dumas, que tem os edifícios Aramis, Portos e Atos, eu perderia essa piada? Vem pra cá, você vai ser o D'Artagnan. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta. Bom, esse cara vai vender todos esses apartamentos aí. Já tô falando para construir mais uma torre lá, porque não vai dar. Opa, se quer levantar uma torre. Alan Vianney, você agora tá só 2 metros de distância de mim, você já quer virar a mesa aqui. Boa tarde, Alan, tudo bem? Virar a mesa do tapetão. Boa tarde, Vander, boa tarde a todos. Mas eu vou falar pro Jair dar uma reposicionada aqui. É isso aí. Bom, é isso aí. Estamos iniciando mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta e nós vamos começar o nosso programa já com convidados aqui, né? Agora tá bem legal, a gente já tá pegando... A manha, né, de fazer todas essas participações, e os nossos convidados também estão ficando cada vez mais lépidos, né, já todos treinados aí. Deixa eu conversar aqui, pegar o boa tarde do Francisco Pinheiro Machado. Boa tarde, Francisco, tudo bem? Boa tarde, Vander Luiz. Boa tarde, ouvintes. É isso aí, olha, esse é o meu amigo Francisco Pinheiro Machado, eu conheci essa semana, mas é aquele tipo de cara assim, quando a gente começa a conversar, parece que a gente já conhece há muitos anos, né, um cara bom de conversa e tal, e fiquei muito feliz de fazer o contato. Tudo bem com você, né, Francisco? Você é professor, né, Francisco? Sim, tudo bem. Eu sou professor universitário da Universidade Federal de São Paulo, né? É isso aí, professor é gente boa. O cara falou que é professor, já é gente boa, né? Agora quando fala jornalista, mas professor é sempre gente boa, né? Por mais que de vez em quando ele dê um 0, o professor tá sempre ali no coração de todo mundo. E já vou falar o que a gente vai comentar aqui com o professor Francisco Pinheiro Machado, porque nós também temos um aluno para participar aqui com a gente, que é o Diogo Henrique Gonçalves. Ô Diogo, tudo bem, Diogo? Boa tarde, Vander. Boa tarde para todo mundo que tá ouvindo. Sou o Diogo. É isso aí. A gente já bateu um papo outro dia aqui. O Diogo Henrique Gonçalves é o presidente do Grêmio Estudantil Mário de Andrade, do Instituto Federal. Lembra que a gente falou aqui de uma campanha que vocês estão fazendo lá para arrecadar alimentos? Aliás, como é que está essa campanha lá no Instituto Federal, Diogo? Assim, eu sou o vice-presidente do Grêmio. Vice? A campanha, ela tá indo bem, agora a gente está no processo de doação, de arrecadação de novo, mas a gente já doou mais de 30 cestas, a gente entregou mais de 30 cestas para a região do São Roque aqui. Que legal. E a gente pretende entregar mais.
E tá valendo ainda essa campanha? Quem tiver interesse, como é que pode fazer para colaborar com essa campanha do Instituto Federal? Tá sim, ela continua valendo, lá tem a nossa página no Instagram, Grêmio Mário de Andrade, lá explica as contas para doação, também tem alguns locais em São Roque onde pode estar doando alimentos, e também tem algumas rifas que a gente está fazendo para arrecadação de fundos. Pode entrar lá, dar uma olhada, qualquer coisa é só mandar mensagem pelo direct. É isso aí, legal. Bom, mas por que a gente vai bater um papo hoje aqui com os nossos amigos aqui? Porque o Francisco, você tem uma filha que estuda no Instituto Federal, é isso, Francisco? É um filho. Filho, Ele filho, tá no... opa. Isso. Como é que Ele chama? Tá no primeiro... Oi. Como é que é o nome dele? É o Tobias, ele está no primeiro ano do ensino médio do técnico em meio ambiente. Ele entrou esse ano lá. Legal, e olha, quando você falou aí, eu até já lembrei da história. Você deu o nome dele de Tobias em homenagem ao grande goleiro do Corinthians, que em 76 pegou pênaltis lá no Maracanã, na evasão corintiana, aquela vitória nos pênaltis em cima do Fluminense, dia 5 de dezembro de 76, depois campeão paulista 77. Muito bonita essa homenagem que você fez ao ex-goleiro do Corinthians, viu, Francisco? Olha, eu não sabia, mas agora eu tô sabendo, depois vou contar pro Tobias. Mas não é, a gente estava falando, você torce pro São Paulo, né? É isso. Torcia, quer dizer, torço, mas eu não ligo mais para futebol. Peraí. Só na Copa. Só na Copa. Mesmo assim, um pouco de decepção nas últimas Copas, então também já estou perdendo até vontade de assistir jogo da Copa. Que coisa, que fase que a gente está vivendo com o futebol. Você com São Paulo, que está difícil ganhar um título, o Paulista não vem desde 2005, e a seleção brasileira... Em 2012. E a seleção brasileira, que eu vou dizer uma coisa para você, a seleção brasileira tem que reconquistar o torcedor, cara, porque vamos ver como é que vai ser depois da pandemia, mas antes da pandemia, jogo da seleção brasileira não estava empolgando. A gente precisa, a seleção brasileira precisa reconquistar o torcedor. Você concorda comigo, Francisco? Bom, no meu caso, sim. Mas vamos ao que interessa aqui. Então você tem um filho, Tobias, que estuda lá no Instituto Federal, e o Instituto Federal, como todas as escolas aí do Brasil e do mundo, sofrendo com o efeito da pandemia. E o Instituto Federal está retomando as aulas e as aulas remotas, né? Aulas à distância. E para que todos os alunos possam ter condições de acompanhar as aulas direitinho, é preciso que se tenha um computador bom, né? Porque senão você não vai conseguir acompanhar. E vocês então estão lançando uma campanha para conseguir computadores, tablets, para que os alunos do Instituto Federal consigam acompanhar as aulas. É basicamente isso, Francisco? Isso, perfeito. Basicamente, a gente criou um grupo de pais e alunos, teve todo um processo de como esse retorno se daria, né? Também tem uma decisão se o IFE de São Roque voltaria ou não em modalidade remoto. Não é uma coisa tão óbvia, para muitas pessoas parece meio óbvio, mas não é tão óbvio assim, voltar por ensino remoto. Tinham pessoas que não queriam, mas no fim acabou se decidindo em voltar ao ensino remoto. E um dos problemas principais de voltar ao ensino remoto é que nem todos os estudantes do IFE têm equipamentos adequados para fazer o ensino remoto. Então, nesse processo de decisão, os pais percebendo esse problema, os pais se reuniram e falaram, olha, se for esse o problema, a gente pode tentar ajudar. Né, um esforço dos pais de apoiar o IFE, apoiar os estudantes, para que se volte ao ensino remoto, que muitos pais queriam, a maioria dos pais queria que voltasse o ensino remoto, e aí a gente preferiu, assim, nessa votação, então, pela volta, a gente falou, então, vamos ajudar que essa volta seja boa. O próprio IFE vai oferecer condições para os alunos de acesso à internet, garantir a todos os alunos que não têm acesso bom, e vai oferecer também verbas para compra de equipamentos, mas a ideia é que os pais ajudem a complementar essa verba com equipamentos e né, então talvez a verba do IFE não seja suficiente para todos os equipamentos de boa qualidade. Então, por isso que nós nos reunimos e juntamos com os alunos, então, né, não só os pais, aí os alunos, então, e o Grêmio está apoiando a gente também, o Grêmio Estudantil, um apoio muito importante
né? Daí o Diogo vinha aqui conversar com a gente também. É isso aí, já vou passar para você, Alan, só pegar do Diogo. Diogo, quando surgiu essa campanha, como é que está sendo a participação do Grêmio Estudantil Mário de Andrade aí nessa campanha para conseguir esses equipamentos? Diogo? O Grêmio Estudantil está ajudando principalmente em divulgação. A gente tem algumas redes sociais em que a gente tem um alcance bom. E além desse espaço na divulgação e do principal canal de contato com os alunos pelo WhatsApp, a gente também está formulando vários ofícios e vários documentos para estar enviando para algumas empresas e para que a gente possa solicitar esses equipamentos por doação ou por um valor menor, para a gente tentar auxiliar esses alunos. Tá, faz sua pergunta, Alan, depois a gente vai com mais detalhes aqui. Primeiramente, boa tarde aos convidados. Francisco, quantos alunos vão ser beneficiados por esses computadores e como que vocês vão fazer em relação à internet? Parece que vai ter um modem, né, que vocês vão disponibilizar para famílias que não têm internet? Olha, é assim, o IFE, o Instituto Federal, ele vai organizar, oferecer apoio para a maioria aliás, acho que todos têm, de alguma forma, um acesso à internet. Só que nem todos é um acesso suficiente. Então, o IFE vai colaborar para quem não tem acesso suficiente para conseguir melhorar o plano de internet, né? E aí, os equipamentos que vão ser de modem ou talvez por 4G, 3G, aí vai depender de cada aluno, né? E como quantidade, na pesquisa que foi feita anteriormente a essa decisão, para se tomar essa decisão de retorno remoto, na pesquisa que foi feita, levantou-se um número de em torno de 95 alunos nos 3 ensinos, isso no ensino médio, que a gente sabe, o ensino superior eu não sei, 95 alunos de 360 que não teriam equipamento suficiente. O equipamento suficiente é ou tablet, ou um notebook, ou um PC, né, um desktop. Se contar com os smartphones e tablets, aí todos teriam acesso, né? Então, a ideia é que todos tenham pelo menos um tablet, um notebook ou um PC porque o celular não foi considerado muito adequado, né? Às vezes ele não abre alguns programas, né? É complicado o smartphone ainda. Tem essa dificuldade, Francisco, Diogo, por exemplo, no celular, para você às vezes acompanhar um exercício, uma explicação ali, é mais difícil no celular, Francisco? Sim, é bem mais difícil. Até também tem o fato das notificações, né? Aí você tá lá acompanhando e de repente aparece uma notificação, alguma coisa do tipo. Fora que a tela é menor e às vezes o celular já tem um tempo maior de uso. Sobre os alunos que vão ser beneficiados, eu queria falar, na página do IFE de São Roque, crq.fsp.edu.br, tem lá, nas últimas notícias, tem um edital de inclusão digital, que lá fala sobre como está sendo como vai ser distribuído esses fundos e esses equipamentos. Isso. Isso é importante, o Diogo colocou esse detalhe, né, Francisco, que entrando lá na página do Instituto Federal, Campus São Roque e tal, você tem toda a informação de como vai ser esse processo, a distribuição desses equipamentos. Isso é bem legal, tá tudo bem fundamentado lá, né, Francisco? Isso, e tem um detalhe assim, esse número que eu falei é o número da pesquisa que foi feita antes do IFE tomar essa decisão, que foram chamados os pais e os alunos, se criou um grupo de trabalho para tomar essa decisão de volta ao remoto. Depois dessa pesquisa, agora tem um edital em que as pessoas, aí sim, quem precisa de equipamento vai se inscrever, e aí quem se inscrever vai receber o equipamento e vai receber acesso à internet, ao que ele solicitar do IFE. E o grupo de apoio dos pais está recolhendo equipamentos e uma verba, né, e doações em dinheiro, e o IFE vai nos informar que alunos que precisam, porque os pais estão fazendo um apoio ao IFE, só que é um apoio a partir do grupo de pais e alunos, não é propriamente pelo IFE. O IFE já tem o próprio esquema deles, né, e o que a gente vai é dar um apoio para que esse esquema já funcione melhor. Né? Por isso que chama um grupo de apoio, na verdade, né?
O grupo de apoio, ele além de aceitar dinheiro e esses equipamentos, computador, tablet, para não ficar nenhum tipo de dúvida, ele também aceita outras coisas, como mouse, teclado, esses equipamentos de hardware, digamos assim. Olha, isso é bem legal. Aliás, eu postei uma notícia, quem puder entrar lá no site vanderluiz.com.br, e se você for descendo ali nas últimas publicações, tem essa notícia do Instituto Federal. E aí você entrando nessa notícia, tem o link. Aí tem o link onde você preenche lá para responder um formulário. E o interessante, né, Francisco, Diogo, é que não é só, de repente, olha, eu vou doar aqui um equipamento que eu tenho, um computador, tal, um mouse e tal. Não, você também tem outras formas de ajuda, né? Você pode fazer uma doação em dinheiro e pode, inclusive, ajudar na divulgação. Eu vou me cadastrar nesse formulário aí como ajudar nessa divulgação. Até isso pode também, né, Francisco? Isso, a ideia, esse formulário, na verdade, é a forma de contato. O encaminhamento que o nosso grupo decidiu dar é justamente esse. Quem quer colaborar da forma que for, entra no formulário, preenche, é super rapidinho, é só e-mail, nome, e aí dizer com que pode colaborar. Como o Diogo já falou, você também ressaltou, pode ser por equipamento, doação de dinheiro, empréstimo de equipamento, divulgação. E a gente pensou também em transportar, levar para buscar um equipamento aqui, levar para outros. Então, nós já temos em torno de umas 60 respostas a esse formulário, e com em torno de uns 10 equipamentos e por exemplo, já umas 30 pessoas disseram que estão ajudando com a divulgação e algumas outras vão ajudar com o transporte. Então, tá um processo bem interessante assim, e que a gente está caminhando bem. Que legal, porque isso aí começou, acho que foi a semana passada que eu recebi uma mensagem da professora Ana Carolina. Vocês começaram quando com essa movimentação? Acho que foi a semana passada, não foi? Ou um pouco mais? Acho que foi Foi um pouco antes. Um pouco antes. Acho que já foram umas 2 semanas. 2 ou 3 semanas já. Agora eu não tenho muito a data. Posso procurar um pouco melhor. Não, mas tranquilo. Mas já começou e a gente já está vendo essa movimentação. E, Diogo, dessa movimentação inicial aí, você está achando que está correspondendo, Diogo? Você está contente com o resultado? Eu sinceramente não esperava que fosse dar tão certo assim. Está dando bem mais certo do que eu imaginava. Isso é bom, né? Saber que as pessoas querem ajudar Isso é importante. E você também está contente com o desempenho da campanha ou esperava um pouco mais, Francisco? Olha, para nós o resultado está sendo muito positivo. Os pais estão muito animados, tem muita colaboração dos próprios pais, mas depois os pais passam para amigos e tem pessoas que entram no formulário, mas falam, olha, tal pessoa me passou e eu quero colaborar com tanto. Então funciona muito pelo engajamento de cada um ali, né? E isso que é o interessante, por isso que foi muito importante quando os estudantes também e o Grêmio, os alunos já entraram desde o começo, o Grêmio um pouquinho depois no grupo, e porque aí esse engajamento se torna realmente parte de um movimento mais amplo, né, da comunidade em torno do IFE, né? E a gente teve colaborações dos professores também, colaborações bastante boas, assim, dos próprios professores, né? E isso também tá um movimento interessante, assim, bem grande. Bem legal. Eu quero agradecer, aliás, entre os professores, né, a Carol Jardinha, né, a Ana Carolina aqui tá acompanhando a gente, falando que é muito importante esse engajamento dos alunos, seus familiares, e eu fico muito feliz com o pessoal do Instituto Federal, que está sempre procurando a divulgação. Quando vai ter um evento, passou um caminhão aí, quando está tendo um evento, alguma coisa, ele já entra em contato com a gente, tem lá o link lá que é do enólogo, quando a gente tem os eventos, está sempre avisando. A FATEC também tem procurado entrar em contato com a gente. Então as escolas, a gente falou na segunda-feira aqui da Escola Pinto do Amaral, aqui de Mairim, que está com uma rádio web. Então é muito legal a gente falar também, comentar sobre esses assuntos dessa participação. Até quando vai essa campanha, Francisco? Vocês pretendem encerrar essa campanha ou ela vai continuar aberta aí por mais um período? Olha, a princípio, o resultado do edital de inclusão digital sai agora, deve estar saindo hoje, terminou ontem, e aí a gente vai ver o que a gente ainda vai precisar mais, mas a princípio
nas 2, 3 semanas ainda continua a campanha, porque as aulas vão retornar dia 8 de setembro. Tá, deixa só os equipamentos para os alunos poderem aí já se preparando, se ambientando no sistema remoto, é importante também. Tá, deixa eu só falar com o Diogo, acho que é o seu cachorro que tá solto aí. É seu cachorro, Diogo, ou é do Francisco? Não, é o cachorro da rua. Não sei nem como dá para ouvir o latido pelo meu fone. Vou desligar o fone. Não, é a hora que o Francisco estiver falando, se dá. Aliás, o que os cachorrinhos estão participando ultimamente das lives, né? Cachorro, ontem foi o gato do João Bide, né? Ontem foi o gato do João Bide. Como que era o nome da letra mesmo? Ele tem lá uma que chama Samba, outra chama... A Samba acho que morreu. Você lembra? Rumba, né? Tem uma coisa assim. Hoje o que os cachorrinhos... Sinfonia. Se fosse meu gato, daria o nome de Sinfonia. É isso aí. Ô Diogo, você é aluno do ensino médio ou você já está no terceiro grau, como a gente costuma falar? Você já está na faculdade? Não, eu sou aluno do médio, eu faço o terceiro ano integrado ao técnico em ambiente. Era para mim estar me formando esse ano, mas aí rolou a situação da pandemia, então provavelmente só ano que vem. Quer dizer, não vai dar, quer dizer, você não vai perder esse ano, né, com as aulas online, não. Quer dizer, mas o que vocês estão prevendo aí? Você não vai conseguir se formar até o fim do ano? Talvez tenha que começar o ano que vem para ter a formatura? O que é isso? O encerramento do ano letivo previsto, se não rolar nenhum tipo de imprevisto nesse tempo, é para março. Em março. Quer dizer, Francisco, você como pai, né? Você como professor, quer dizer, esse ano está sendo tudo diferente. Quer dizer, quem vai prestar um exame do Enem, além de correr com essa parte técnica para viabilizar, a garotada e os pais estão preocupados com tudo aí para fechar esse calendário, né, Francisco? Pois é, esse é um dos movimentos que, assim, dos pais, nós tivemos vários debates, né, nos grupos de pais. Eu represento os pais do meio ambiente, justamente do que o Diogo também faz parte ali, né, do ensino médio. E a grande preocupação são os filhos em casa sem muitas atividades. Alguns conseguem fazer coisas muito interessantes, como o próprio Grêmio estava fazendo campanhas, né, para cesta básica. Então os alunos não pararam na epidemia de fazer coisas, né, não ficaram mas para muitos outros alunos não todos conseguiam fazer isso, e os pais bastante ansiosos para o que vai acontecer. Então via nas escolas estaduais, nas escolas municipais, aulas remotas já acontecendo, e muitos pedindo, querendo, com muito interesse, que o IFE voltasse às aulas também, né? Então, só que o IFE teve todo um cuidado de fazer esse retorno de forma bem democrática, com bastante debate, e eu, assim como pai, eu estou muito bem impressionado com a direção do IFE, assim, e com os professores de lá, como foi encaminhado isso, assim, a forma democrática com participação dos alunos, e isso acho que é um favor para que quando volte todo mundo bastante integrado, né, com bastante engajamento, porque é um problema, de fato, a epidemia é uma coisa que ninguém viveu, ninguém sabe como resolver direito, então tudo vai ter que ser um pouco sendo resolvido com muita conversa, muito diálogo, né? E acho que foi possível acontecer esse processo de alguma forma lá no IFE, foi bem encaminhado nesse sentido, de forma muito dialogada, né? Eu não sei a opinião do Diogo, se da parte dos estudantes, muitos não quiseram a retorno, né? Então isso é fato, e aí acho que talvez o Diogo possa falar melhor. Coloque a sua opinião para a gente, Diogo, é legal, sim. O que você está achando, Diogo? Demorou um pouco para ter esse retorno, as conversas, como é que foi, Diogo? Bem, o que aconteceu foi que no fim do mês retrasado foi lançada uma portaria do FSP, da reitoria do estado mesmo. Daí começou essas conversas sobre o ensino remoto. A posição dos alunos, num primeiro momento, depois de uma conversa do Grêmio com eles, foi contra o ensino remoto dentro da escola. Aí a gente vai ter agora esses 2 meses de avaliação, e depois vai reavaliar se o ensino remoto deve continuar ou não. Eu acho que teve um diálogo, e esse diálogo é importante,
E com o tempo a gente vai tentando se adaptar, né? A gente, como Grêmio, representando a opinião dos alunos, se posicionou também contra o ensino remoto no primeiro momento, mas a partir do momento que ele é aprovado, a gente não torce contra. A gente faz a gente faz tudo o que a gente puder para tentar fazer esse processo o melhor possível para os alunos também, participando do grupo de apoio. Desculpa, acho que meu cachorro tá Não, pode deixar, o cachorro é o nosso amigo. Esse é o seu? Do grupo. Esse é o meu. Ah, você conhece o latido, né? É esse daí. Como é que chama seu cachorro? É que tá mais perto agora. E como é que chama esse cachorrinho seu aí? Como é que chama o cachorro? Rabito. Igualzinho do Carrossel. Não sei se você já viu. O Rabito, lógico, Carrossel. Agora você falou da minha praia. Se você tivesse falado das séries do Netflix, eu não ia saber. Aliás, assisti aquela lá do professor de química lá, como que é? Breaking Bad. Eu não vi um cachorro o filme inteiro, hein? Ô cidade pra não ter cachorro lá, hein? Verdade. Porra, não vi um cachorro o filme inteiro. Bem observado. Agora vi uma tartarugona lá que levou a tartaruga tinha. Ela é bonita. O Rabito legal, é isso aí, cachorro do Carrossel. Você curtiu o Carrossel ou quem que deu esse nome aí pro cachorrinho aí, Diogo? Aqui a gente pergunta tudo. Acho que fui eu e minha irmã. Eu tinha uns 10 anos, 12 anos na época que a gente pegou ele. Aí a gente deu esse nome. Eu nem assistia Carrossel, na verdade, porque meu pai fazia eu dormir cedo e eu não conseguia ver. Mas pera aí, agora você tá querendo dizer que não assistiu, que eu passava... Igual o programa do Silvio Santos. O programa do Silvio Santos é o seguinte, na segunda-feira chega todo mundo falando, né? Mais antigamente, né? Porra, eu vi no Silvio Santos, todo mundo via lá o show de calor. Mas como é que foi? Não, eu tava passando lá na sala, minha mãe tava vendo. Não, eu passei lá na cozinha, a empregada tava vendo. Ninguém assumia que tava vendo o Silvio Santos. Você assistia, sim, o Carrossel, você assistiu tudo lá, rapaz, porque passava 7 da noite, você não ia dormir 7 da noite? Meu pai me fazia dormir às 8, daí eu não conseguia ver grande parte. É sério. Eu conseguia ver alguns episódios, porque eu driblava ele, mas a maioria das vezes eu não conseguia ver. Conseguia ver, mas não conseguia. Legal, é isso aí. Bom, deixa eu colocar a Simone Judic aqui para participar com a gente também, e ela vai fazer perguntas aqui. Simone, boa tarde, tudo bem, Simone? Você que não perdia um capítulo do Carrossel, e eu não queria entregar, mas você assistiu aquela primeira fase do Carrossel, que passou em 90, ou assistiu agora em 2000 e alguma coisa, Simone? Boa tarde. Boa tarde, Wander. Boa tarde à nossa equipe, aos nossos convidados. Na verdade, Wander, o Carrossel eu não assisti, eu assisti a Chiquititas. Você assistiu também, as Chiquititas? Legal. Isso aí, todo mundo assiste. Todo mundo fala, eu não vejo SBT, mas todo mundo sabe que passa no Ratinho, Danilo Gentili, então, né? Legal. Mas é bem legal. Simone, e aí hoje a gente tá falando aqui de mais uma iniciativa do Instituto Federal, arrecadando, buscando equipamentos para que os alunos possam acompanhar as aulas à distância e todos tenham uma condição técnica legal para poder acompanhar. Como é que você vê essa campanha, Simone? Essa campanha é extremamente positiva. Estão de parabéns tanto os professores que lideraram a campanha, a quem eu cumprimento no nome do professor Francisco, que está conosco nesta tarde. Simone, só falando, ele, apesar de ser professor, mas nesse caso está na figura do pai, porque é o filho dele que estuda, mas ele é professor. É como fala o Zé Balai, uma vez vereador, sempre vereador. Uma vez professor, sempre professor, né, Simone? Isso que dá, Wander, chegar já com o bonde andando. Eu perdi o comecinho do programa, então li aqui na apresentação que o Francisco é professor. Não, imaginei que fosse professor do Instituto. Não, mas tranquilo, tranquilo. Certo, mas então, parabéns da mesma maneira ao Instituto, então, e parabéns aos pais que estão apoiando essa iniciativa e se envolvendo, porque muitas vezes nós vemos que os pais mandam os filhos para a escola e não se envolvem nas atividades escolares. Então, que bom que o Instituto abre essa possibilidade para que os pais se envolvam e que os pais também se interessam por tudo isso. E eu tenho uma pergunta aqui, que é a seguinte: uma vez recebendo os equipamentos, todos os alunos terão condições de acesso à internet? Porque esse é outro ponto que está sendo muito debatido nesses últimos tempos, em razão da pandemia e desse estudo à distância, porque muitos estudantes não têm o acesso à internet. Então, será que apenas o equipamento vai resolver? Os alunos do Instituto têm esse acesso à internet? Com você, Francisco, vamos lá.
questão do acesso. Simone, obrigado pelo... Então, essa pergunta é importante porque, e repetir um pouquinho, os alunos, de alguma forma, têm acesso via o celular, às vezes é pré-pago, e o que o IFE vai oferecer, aí é o IFE, não é o grupo de apoio dos pais. Por isso que a gente está se concentrando só em equipamentos, em doações em dinheiro para equipamento. Mas o IFE vai oferecer acesso de internet para as pessoas que não têm um acesso bom, né? Tem alguns poucos problemas, aí isso é um pouco mais delicado, porque às vezes as pessoas não é porque não tem condições de ter um plano de internet, é porque na região da pessoa, onde mora, no sítio, ou seja, não tem internet boa. Então, por isso, os professores estão buscando organizar as aulas de forma que não seja necessário muitas aulas síncronas, como a gente está fazendo agora aqui, né, por videoconferência. Então, elas ficam gravadas e aí os alunos podem, no momento que a internet está boa, às vezes cai a internet e volta, ou pode ir para um local onde a internet pega melhor, né, pelo 3G, não sei, e aí baixar as aulas e assistir, e acompanhar o curso do jeito, as aulas gravadas, né? Então, são várias soluções que vão ser dadas, mas, a princípio, vai se garantir que os alunos tenham acesso à internet, um acesso suficiente, né? É isso que a gente está tentando apoiar para que o IFE consiga fazer. Nosso grupo realmente é um grupo de apoio de pais e alunos, e eu gosto de ressaltar isso porque no debate para decisão, os pais até estavam um pouco, como o Diogo já explicou um pouco ali também, os pais estavam com uma posição, os alunos com outras, e esse debate é muito importante para a gente identificar exatamente o que está acontecendo, os problemas, né? Não é a dificuldade de voltar remoto, é esse problema de acesso, tem o problema um pouco de a qualidade da aula remota não é tão boa quanto a presencial, isso todo mundo sabe. Então, convencer os alunos que se trata de uma situação emergencial, ou quem é contra, que é uma situação emergencial, né, que a gente precisa resolver e a saída não é perfeita, não é melhor do que a aula presencial, mas é o que a gente pode fazer agora. Então... Não, eu gostei da palavra que você falou, hein, Simone? A Simone que gosta de estar sempre ampliando o léxico, hein? Essa aí, aulas síncronas. Aí eu fui buscar aqui, já fui ver com o Google, né? Como diz o Marcelo Roque, com o Google todo mundo se vira. Síncronas, aulas síncronas é igual a gente tá fazendo aqui. Tá batendo esse papo, tá conversando, o professor online. E assíncronas, quando não é uma aula online que você pode assistir depois. Aprendemos mais duas, hein, Simone? Aulas síncronas e assíncronas. Já valeu o dia, hein, Simone? Pois é, com certeza. A gente ouve a palavra e tem uma ideia do que ela possa significar, né? Eu já liguei com a palavra sincronizada quando o professor falou. Uhum. Mas você já fez a pesquisa aí, já trouxe a informação precisa. Mas que bom que tem sido assim, professor. Eu creio que com esse empenho de todos, essa dificuldade que existe vai ser solucionada. E eu acho importante também que as aulas fiquem gravadas, porque é um recurso a mais que os estudantes terão para poder estudar. Porque muitas vezes o aluno ouve, como na sala de aula, aquela explicação, e depois tenta se recordar exatamente do que o professor falou, não consegue anotar direitinho. Então, com as aulas gravadas, os alunos poderão revisitar esse material depois, e certamente vai ser um bom meio para fixação aí desse conteúdo. Legal. Aliás, as aulas ficarão depois à disposição? O Francisco, não sei se o Francisco teria essa informação, ou o Diogo. Elas serão, agora eu aprendi, agora vocês vão me aguentar. Elas serão síncronas ou depois, e serão síncronas e depois ficarão assíncronas? Então, isso vai depender um pouco do professor. O professor... ele tem autonomia para decidir como ele vai montar o curso dele, né? Se ele vai usar mais síncronas ou assíncronas. E, em geral, nos debates que a gente acompanhou, na verdade, era interessante perguntar isso para os professores, para a direção, né, do Instituto, talvez fosse uma próxima conversa aqui, com um convidado deles, porque aí vai um pouco dos professores, como eles acham melhor encaminhar, né? O que se falou nas reuniões é que vão se garantir aulas gravadas,
para quem não consegue, para esses casos das aulas da internet que cai e essas dificuldades, né? Não, legal. Ô, Diogo, você tem alguma informação nesse sentido? Aliás, agora eu vou gastar essa palavra. Diogo, você prefere aulas síncronas ou assíncronas? Agora... Particularmente, eu vou preferir assíncronas nesse caso. Inclusive, aquela portaria que eu já tinha citado, da portaria que saiu em junho, ela não recomenda o uso de aulas assíncronas. Porque pode cansar o aluno e tem várias questões. Claro que isso não é uma regra, não significa que nunca vai ser utilizado, mas a portaria recomenda que não aconteça muito. Eu prefiro assíncronas nesse caso excepcional do ensino remoto. Eu também queria fazer um complemento à resposta sobre a internet. No edital de inclusão digital, eles falam que os valores que vão ser dados é uns R$700 em parcela única para compra de equipamentos e também o edital fala em R$80 mensais durante 5 meses para auxiliar na instalação da internet e na manutenção dela. Legal. Tem esse detalhe. E quem é que vai... Só repete para mim que deu um picotinho na hora. Quem vai pagar esse valor, essa sugestão de R$80? Essa é do IFE, é o edital do IFE mesmo, a verba. Tá, e eu estou recebendo aqui a professora Carol Jardim, ela está acompanhando o programa. Obrigado, Carol, e está mandando a seguinte informação. A plataforma que será utilizada lá no Instituto Federal tem muitos recursos e as atividades e conteúdos ficarão na plataforma. Já tem essa informação, viu, Simone? Já chegou aqui a informação, que legal. Que ótimo, porque aí os alunos terão mais momentos para estudar esse material e que boa essa informação também a respeito dessa disponibilização dos valores que o Diogo trouxe, porque certamente muitas pessoas gostariam de aderir a esses planos de internet, seja no celular, seja nos computadores, e não terão condições nesse momento. Então, mais um ponto positivo aí do Instituto em favor dos alunos. E uma pergunta também, aqui ainda nesse sentido do equipamento, como parte desses equipamentos serão doados, é possível que cheguem alguns equipamentos que tenham algum tipo de problema. Às vezes a pessoa tem um computador que está em bom estado, mas não está 100%. Vocês terão lá no Instituto uma equipe que possa fazer reparos, essa manutenção? É bem interessante, né? Às vezes vem o equipamento lá, mas tá com um probleminha numa tecla, né? Ou vai ter isso, condição de fazer uma manutenção, o Diogo ou Francisco? Sim, a gente... Inclusive, é um grupo de alunos da parte, legal. Assim, os computadores que vão ser doados, não sei se o IFE vai conseguir doações diretas também, eles estão arrecadando computadores também, mas com uma exigência um pouco mais elevada do que dos pais. E tem um edital de doação de equipamento diretamente ao IFE, aí é para a instituição, é um pouco diferente o procedimento, inclusive para empresas, é um pouco mais... Então, o que os pais estão fazendo, nós organizamos, tem alunos que entendem bastante de informática, de computador, né? Os jovens sabem melhor que a gente esses negócios. E, então, meu filho, o Tobias, é um deles que está participando do grupo de apoio, com outros colegas, o Gustavo, e ele conhece alguns outros, que estão se reunindo, e os computadores estão chegando aqui em casa, o Tobias... formata o HD, tira todas as informações importantes e instala os softwares necessários para o computador ficar um pouco mais rápido e passa para uma triagem. Se tem um computador, por exemplo, que está com justamente um exemplo que você deu, Wander, parece que você tirou da gente. Tem um laptop que está com um problema no teclado. Então, a gente já está arrumando um teclado que vai vir com esse laptop e aí não tem mais o problema do teclado. O resto, ele está ótimo. Tem câmera, tem microfone e ele é bem melhor do que até um tablet para poder fazer aula remota. Então, o nosso grupo está organizando isso da parte dos pais, né? E alunos. Tem uma equipe e esses alunos estão se dispondo a dar uma espécie de suporte, né, para os colegas que vão receber esses equipamentos. Se tiver algum problema de software, isso aqui, eles estão disponíveis também para ajudar, eles estão se organizando para acompanhar. O IFE, os técnicos do IFE, eu acho que eles não podem sair do IFE e ajudar com computadores pessoais na casa dos alunos. Eu não sei direito isso, se é possível eles fazerem isso. Mas eles podem até orientar os alunos para ajudar os outros alunos. Os alunos que
sabem um pouco mais e como pode, então, ajudar os outros, né? Assim, dar um suporte nesse sentido. Não, e aí eu acho que vai até surgir aí um cara que vai falar, eu tenho vocação para isso mesmo, que já vai montar uma oficina disso, vai virar um empreendedor. Quero agradecer a Carol Jardim, que está mandando informações importantes aqui, ela é professora, e ela coloca o seguinte: em situações de encontros online, também temos conversado sobre gravar os momentos, né, gravar online, para que aqueles que tenham perdido possam assistir depois, que isso é muito legal para recuperar. E ela também coloca que todos os campos do Instituto Federal estão muito empenhados em proporcionar o ensino com a mesma qualidade possível. Isso é bem legal. Deixa eu perguntar uma coisa para você, Francisco, isso daí para a gente entender direitinho. O Instituto Federal tem nível superior, tem o curso lá de enologia, por exemplo, tem mais 2 cursos, se não me falha a memória, mas no caso do seu filho, né, e no caso do Diogo, é um ensino médio integrado, é isso, né, que quem está fazendo o ensino médio e já está de olho numa carreira, são 3 carreiras, né, são 3 cursos, né, Francisco? Exatamente, tem o técnico integrado em meio ambiente, que é que o meu filho e o Diogo estão fazendo, tem o técnico integrado em alimentos e em administração, são 3 carreiras ali. Eles saem técnicos já preparados para uma profissão, né? Legal. Essa é a ideia. Legal. Faz o seguinte, mostra no meu site aí, no nosso site, né, vanderluiz.com.br, tá essa notícia aí, ó. Entra lá no nosso site, lá tá bonito o site, hein? Campanha de doação de computadores e tablets para que alunos do ensino médio do Instituto Federal possam acompanhar aulas online. E aí você vai descendo um pouquinho aí, tem aí explicando tal, basicamente, e já tem aí em azulzinho, mais um pouquinho para baixo, mais um pouquinho, tá ali, ó. Clique aqui para acessar o formulário. Você pode clicar aí, Guilherme? Se você clicar, lá. Então quem clicar em casa, tá vendo? Vai ter ali como você pode fazer a colaboração. Dá para ver, quando eu coloco o óculos eu consigo ver, aí ficou uma maravilha, desce aí, ali pode descer, tá explicando, é bem simples, o seu e-mail, o seu nome, o número do telefone, e para aí, posso colaborar como? Posso colaborar com doação em dinheiro, doação de equipamentos, desktop, notebook ou tablet, empréstimo de equipamento, né? Também ali o desktop, notebook e tablet, buscar e entregar equipamentos, poxa, eu tenho um equipamento, quem pode vir buscar, sim, né? E na divulgação, tá bom? E aí outras sugestões é só enviar, então tá legal, muito legal. Os responsáveis pelo formulário são Francisco Pinheiro Machado, que é o pai do Tobias, está participando aqui com a gente, a Esther Lira Danta e o Nassim Inácio Sabag Júnior, que são os representantes. E tem um e-mail também, é isso aí, obrigado, Guilherme. Quem quiser também mais informações, pode mandar um e-mail para apoio.ifsr, Instituto Federal São Roque, apoio.ifsr@gmail.com. Faltou colocar o .com ali, ficou só Gmail, depois a gente faz essa correção. Legal. Simone, você tem mais uma pergunta para eles, para a gente se despedir aqui dos nossos convidados, Simone? Tenho mais uma perguntinha aqui, Wander. Para quem? É direcionada... Essa pergunta é para o Diogo. Para o Diogo. Sabe que ele é de alumínio, né? E aí, vamos fazer aquela... É de alumínio. Certo. Eu estava até brincando com ele antes, você não podia perder essa piada. Diogo, você que é alumínio, já quiseram levar você lá pro reciclável? Já, cara. Faço até meio ambiente, isso é importante. Reciclagem. Reciclável, então. Você de alumínio, tem tudo aí. É isso aí, você que é de alumínio. Já fizeram 200 vezes essa brincadeirinha com você, com certeza, né? Já. Um professor já fez essa brincadeira comigo quando eu tava me apresentando na sala. Eu falei, meu nome é Diogo, eu sou de alumínio. Aí ele bateu 2 vezes assim no braço, pé em pé. Aí a sala inteira começou a rir, eu fiquei, como assim? Não entendi. Aí ele me chamou de homem de lata. É engraçado. Tem isso aí, de alumínio, né? Aliás, o jornal de alumínio é pesado pra caramba, o jornal de alumínio lá. É pesado pra caramba. Mas vamos lá, Simone. A gente não pode perder a oportunidade, né, Simone? Deixa a bola pingando. Não, você não perde a piada, Wander. Perde a amizade, mas não perde a piada. Mas nós que já o conhecemos, não perdemos a amizade. Nós deixamos você fazer suas piadas e levamos tudo na boa e velha esportiva. Como na flauta. Isso. Eu queria perguntar eu vou perguntar o seguinte para o Diogo. Agora que as aulas estão nesse sistema, como você, que, por exemplo, no seu caso, é do curso de meio ambiente, como ficam aqui as aulas práticas? Porque esses cursos, eles exigem uma interação.
Por exemplo, o curso de enologia, nós sabemos que os alunos têm uma parte que é feita ali nos vinhedos, eles visitam a produção das adegas. E no caso de vocês aí do ensino médio, como que ficam as aulas práticas durante esse período? Essa é uma pergunta muito importante, uma pergunta, inclusive, que os alunos estavam fazendo constantemente, principalmente os alunos de alimentos, que eles têm uma carga muito grande de aulas práticas. O que acontece? Cada curso tem mais ou menos umas 15, 16, 17 matérias no componente curricular nesse terceiro ano, primeiro, segundo, terceiro ano. Aí o professor de cada curso vai formular um plano para dar essas aulas no formato de ensino remoto, e aí vai ter uma comissão que vai estar avaliando esse plano. No caso das aulas práticas, existem matérias que são teóricas práticas. Então, a parte teórica pode ser feita remotamente, enquanto a parte prática, não. E tem as que são só práticas. Essas partes, elas seriam adiadas, elas aconteceriam só numa volta com o ensino presencial. Então, já seria feita toda a parte teórica, e quando a gente voltasse, essa parte prática seria só fazer ela, entendeu? Aí é nesse sentido que estão trabalhando com as aulas práticas. Legal, ouviu aí, Simone? Ouvi sim, não, é muito importante. Assim eles já ficam com uma parte adiantada, que é essa parte teórica, e assim que for possível realizar a parte prática, eles já estão com a teoria em dia. Não, e outra coisa, eu estava observando aqui, eu gosto de ficar observando e tal, né? A gente vê, o Francisco já é experiente e tal, né? O Francisco Pinheiro Machado, que já tem muita experiência aí com o professor, né? Mas o Francisco, eu estava observando aí o Diogo falar, ele fala bem, né? Ele explica bem. Ele não vai ser professor no futuro, esse menino aí? Ou tô enganado? Ou não sei se ele vai pra política e tal. Tem cara de candidato. Será? Hein? Mas ele vai bem, né, Francisco? Eu gostei do Diogo explicando. Não foi bem, Francisco? Olha, Wander, eu vou falar uma coisa. Por isso que os pais falam, né? Nós precisamos dos alunos lá no grupo, porque sem alunos, sem esse pessoal, assim, eles estão muito bem, o Grêmio é muito bem organizado, e então eles estão de parabéns, assim, e eu sei que o Diogo é candidato a membro do Consul, do IFE, e então está sendo do CONCAM, né? E, então, eu confio muito. Aliás, eu até estava falando para o meu filho, a gente está ajudando nessa campanha, mas o estudo é de vocês têm que continuar agora e caminhar, os pais só estão na retaguarda. Legal. Não, o que é isso daí, o Diogo? Como é que você quer participar desse conselho aí? Como é que chama esse conselho aí? O nome é CONCAM, é Conselho de Campus. Ele é um órgão deliberativo e consultivo dentro do campus, e ele é responsável por definição de calendário, orçamento, norma disciplinar. Ele é chefiado sempre pelo diretor-geral do campus, e daí esse CONCAM, ele tá lá para supervisionar a estrutura do campus e votar de uma forma de um processo democrático. É que, atualmente, o CONCAM do Campus São Roque, ele está inativo, mas, normalmente, ele também seria responsável por estar aprovando o ensino remoto. O caso não deu certo, teve casos excepcionais, acontece, e isso foi aprovado pelo GT. Mas daí essa votação está acontecendo, e é importante que os alunos sejam representados dentro desse órgão, e principalmente os alunos do ensino médio também sejam representados dentro desse órgão muito importante no campus. E você vai ser professor quando crescer? Aliás, você já cresceu, né? O cabelo cresceu mais ainda. O que você vai ser quando crescer? Eu já pensei bastante em ser professor. Eu acho que é provavelmente o rumo que eu pretendo seguir, ser professor. Legal. Candidato eu já pensei, mas fiquei não sei não. Professor, acho que serve melhor. Olha, que você siga essa carreira vai ser maravilhoso, viu? Olha, deixa eu ver aqui com a Carol. A Carol, como é professora lá do Instituto Federal, é legal, ela tá dando umas dicas pra gente. Quando falamos dos cursos técnicos aqui, então são 3 cursos técnicos integrados ao ensino médio e 4 cursos superiores e 1 pós-graduação ofertados pelo Instituto Federal São Paulo, Campus São Roque. Aí o que ela mandou aqui também? Os professores estão em fase de planejamento do ensino remoto. O professor tem autonomia para definir qual a carga horária da disciplina que necessariamente precisa ser presencial. Vamos avançar naquilo que for possível, sempre com muita atenção à qualidade de ensino.
E tá mandando parabéns pro Diogo e pro Francisco aí. Tá. Aqui, ó, e a Carol tá dando um 10 para você aqui, Diogo. Falou que você arrasou nas falas e esclarecimentos. Você tem aula com a Carolina lá ou não? Com a Carol? Não, eu não tenho aula. Ela dá mais aula pro curso de EDM, mas eu já tive contato com ela dentro do campus. Ela é bem legal, eu gosto muito dela. Então tá legal. Simone, você tem mais alguma pergunta para liberar os nossos convidados aqui? Tenho mais uma colocação aqui só para encerrar, Wander. Não, é que o assunto é legal, é gostoso de conversar, tal. A gente vai aqui buscando outros detalhes também. Pode falar. Pois é, e a gente até acaba revivendo um pouquinho aqui nossos tempos de estudantes. Do tempo que eu ia na escola, né? Estudante eu não fui muito, não. Eu lembro o tempo que eu ia na escola, né, Alan? A Simone ia para estudar. Mas faz a pergunta, Simone. Eu era uma aluna, vou fazer minha defesa aqui. Eu era uma aluna aplicada, sempre fui. Imagina, acho que você nunca matou uma aula na vida. Eu garanto para você. Eu não tinha esses hábitos, não. Mas nem quando o pessoal ia fazer aquele paredão, sair todo mundo, você dava um jeito de ficar. Nem sentava lá no fundão para fazer bagunça. Sentava lá na frente, prestava atenção, fazia tudo direitinho. Meu caderno nem tinha orelhas, Wander. Nós falamos das orelhas dos cadernos, creio que ontem, né? Mas a última questão é a seguinte. Pelo que o Diogo e o Francisco estão falando, e pelos complementos aqui da professora Carol nos comentários, dá para sentir que essa campanha está indo muito bem. Será que ela não pode prosseguir depois que terminar essa questão da pandemia? Porque, assim, nós sabemos que muitos estudantes, não só em função agora da pandemia, estão vivenciando e que os alunos carecem também de ter esse equipamento. Pode acontecer isso, Diogo? Deixa eu ver se o Diogo tá... Pode acontecer isso, Diogo, ele continuar depois? É uma questão, claro que a gente tem que conversar, porque é interessante pensar que os equipamentos eles sempre foram um problema para muitos alunos. Na hora de fazer uma pesquisa em casa, alguma coisa do tipo, eles precisavam ir numa lan house. O IFE, por exemplo, tem computador e tem internet lá dentro, mas sempre foi uma coisa que a pandemia só veio para falar, nossa, aqui é um problema, vocês têm que ver isso aqui. E até fazendo a nossa campanha de solidariedade com as cestas básicas, às vezes eu penso, nossa, por que a gente não pensou em começar a fazer isso antes, sabe? E por que a gente não pode continuar depois? Então, eu acho muito válido, é uma coisa que pode ser conversada, eu não sei o que o Francisco pensa, mas sim, é uma ideia interessante. O que você acha? Eu sei que está dando bastante trabalho aí, né, Francisco? Mas de continuar com essa... Acho que o ser humano, a solidariedade que está sendo despertada nesse momento é o que a gente pode cultivar, né, depois da pandemia também, né, Francisco? Pois eu acho que a gente tem que fazer do limão uma limonada, né? Então, essa pandemia, ela, como o Diogo falou, ela está revelando muita coisa importante que a gente às vezes não gostava de ver e que agora está tendo que ver e lidar com isso, e acho positivo. A gente fala, então, gente, vamos ter que trabalhar, vamos para frente, né? Vamos tentar resolver do jeito que melhor possível. E eu acho, assim, dessa campanha, duas coisas são muito importantes. A primeira é, de fato, o que a gente conseguir arrecadar e tá indo bem, eu acho, assim, pelas nossas pretensões e materialmente. E a outra, eu acho que esse é um movimento de consciência em torno no caso, é em torno do Instituto Federal, é uma consciência dos pais, dos alunos, debater junto, ter opiniões diferentes, tentar chegar numa opinião, e os professores fazendo a mediação, a instituição fazendo essa mediação de forma muito competente. E isso, para mim, é o resultado mais interessante. Esse grupo de apoio surgiu desse movimento muito positivo de resolver um problema junto. Eu acho que, superada essa epidemia, que, claro, a gente vai superar, isso a gente passa, né? Não sei como, é tudo muito diferente, mas eu acredito muito que isso vai ser superável. Vão surgir outros problemas que eu acho que isso que a gente aprendeu agora pode continuar, e eu acho que deve. Eu estou disposto, né? Claro, teria que ver um pouco como fazer isso. E quanto o que a Simone sugeriu de ampliar para outras escolas, aí, então, eu sou um pouco... O meu universo está um pouco restrito ao âmbito do IFE, mas eu acho que, de qualquer forma, eu já ouvi muitos professores lá no IFE falando, olha, isso é uma experiência que pode ser
divulgada para outros IFES, outros campi, né? São vários campi do Instituto Federal de São Paulo, e essa experiência poderia ser dividida por outros. E aí, olha, cada IFE vai fazendo, e isso poderia valer também para as escolas estaduais, as escolas municipais e outras instituições, dessa participação de pais e da comunidade. Não precisa ser necessariamente só os pais, o entorno, né? E assim como a escola pode participar da comunidade, a comunidade participa da escola, e isso é um projeto que está até incluído, né, no projeto do IFE, da instituição federal. E eu faria com prazer. Eu acho que os pais, que ensino médio, os alunos, na verdade, eles já estão, o ideal é que eles se tornem mais independentes, autônomos, e como o Grêmio, muitos alunos já fazem e organizem as campanhas, e os pais, como eu disse, ficam na retaguarda daquele apoio. Alguns são alunos menores ainda, então a gente precisa estar um pouco junto, mas a princípio, em todo caso, acho que a campanha, o que a gente precisa, em parte o grupo vai continuar, esse suporte que os alunos vão dar aos colegas com os equipamentos, a campanha continuando, faz parte desse movimento, né? E agora, continuar arrecadando mais equipamentos e dinheiro, eu acho que precisaria primeiro ver o quanto, quando as aulas começarem, se está faltando ainda, aí a gente vai atrás de mais, claro, sem dúvida. Legal. Pode falar, Diogo. Legal citar aqui o que ele falou de extensão aos outros campos. A gente do Grêmio tem um grupo com vários outros Grêmios aqui dos IFES de São Paulo, Comitê de Mobilização, que inclusive está ajudando a gente a organizar a campanha de solidariedade das cestas básicas. A gente mandou lá sobre a nossa arrecadação, e pelo menos o campus de Sorocaba, o Grêmio do campus de Sorocaba, se manifestou e contou que também estão fazendo essa campanha lá. Não sei sobre outros campos em São Paulo, a gente tem 37 campos em São Paulo, então talvez tenha mais, mas o que eu sei é que em Sorocaba também está acontecendo uma campanha de arrecadação de equipamentos. Legal. Só a última pergunta, né, que você queria falar de vaquinha? Relação, não dá para o Instituto ou os próprios alunos fazerem uma vaquinha online para tentar angariar fundos aí para esse projeto? Mas aqui pode ter a contribuição em dinheiro. Essa contribuição vai ser feita já num depósito, né, Diogo? Aí não precisa ter a vaquinha, já faz. No depósito. Inclusive, na época que a gente estava fazendo essa campanha de solidariedade, a gente pesquisou sobre a vaquinha. A vaquinha, ela tem uma taxa em cima desse valor que, quando você tem uma arrecadação muito grande, às vezes é tranquilo, mas como a gente está operando num nível menor, essa taxa da vaquinha, ela complica um pouco. Tem uma taxa administrativa? Eu não lembro exatamente. Ainda tem um impostinho ali. Uma taxa do que a gente vai arrecadando. Eu não lembro o valor direito agora, por isso eu não vou falar o que eu acho que mas todos os sites que eu acabei procurando tinham um valor. Tinha um valor de uma taxa em cima do que é arrecadado. Tá, e a Carol que está aqui, a Carol tá me ajudando muito aqui. Obrigado, Carol. A Carol Jardim, que é professora, também está falando que estas campanhas também estão sendo feitas em outras unidades do Instituto Federal pelo Brasil afora. Aliás, Simone, eu fico assim prestando atenção em algumas palavrinhas e tal, né? Eu acho muito legal, a gente aprendeu aí aulas síncronas e assíncronas, né? E aí o professor Francisco falando, não é que a gente quer ser professor de português, você ensina, não, mas eu fico legal, porque às vezes umas palavras que falo, né? Então, por exemplo, né, professor, o senhor colocou de uma maneira perfeita aí, então é o campus de São Roque, o campus de São Paulo. E o campus, na verdade, é o singular, né? Quando você fala em plural, como o senhor colocou, aí é campi. Então, são as coisas assim, bem interessantes que a gente fica na cabeça. Então, os campos da USP, de Pinheiros e lá da Zona... Não, na verdade, quando são dois ou mais, aí campi. Gozado. É o tal do latim, né, professor? Isso, é um plural da palavra campus, em latim é campi. Para os nossos ouvidos soa um pouco diferente, mas como é uma palavra estrangeira... Tanto que campus também não se acentua, né? Se fosse em português, o A levaria acento, né? Mas como é latim, a palavra latina também não se acentua campus. É um erro que a gente vê comumente. Não, mas é legal isso aí, não é que a gente quer corrigir ninguém, mas eu acho que são esses detalhes que ajudam a gente quando a gente às vezes está redigindo uma notícia ali e tal, né? É o gozado, o campus é singular e o plural... campi. É legal isso daí. Ganhamos o dia hoje, hein, Simone? Com certeza. E eu queria só acrescentar uma coisa que o Diogo falou. Pode falar.
ele falou da arrecadação que os estudantes estão fazendo de cestas básicas. Para o nosso movimento de arrecadação de equipamentos, a gente pesquisou também vaquinhas eletrônicas e a taxa a menor taxa que a gente viu era em torno de 6 a 7% da doação, né? E a gente também achou que isso seria um preço muito alto, e apesar de muitos sites fazerem até... Isso é só taxa administrativa, e na verdade para o site mesmo seria 1% disso, né, da arrecadação. Então a gente preferiu fazer com as contas particulares dos pais. Nós estamos disponibilizando, tem 3 contas para evitar taxas bancárias também, e assim que a pessoa entra no formulário, preenche, nós entramos em contato com quem preencheu o formulário, e aí passamos a conta certinho para a coisa ser bastante segura e com proteção de informação, né? Essa é a ideia. Legal, e eu não pensei, eu não pensei em montar um negócio de vaquinha digital assim, eu podia ganhar uma grana em ela. Você não deu uma ideia dessa para mim, né? Funciona muito, é legal e tem a taxa, tá de parabéns quem teve essa ideia. Parabéns, viu? Eu peço para você, mas eu quero uma fatia. Mas tá certo, ele criou e tem uma garantia, tem uma segurança, é legal, isso aí, é empreendedorismo, né? Sim. Simone, eu vou liberar os nossos convidados aqui, tá, Simone? Deixa eu só fazer uma observaçãozinha antes. Pode. O professor falou a questão do campus sem acento e a mesma situação da palavra fórum. Muita gente fica na dúvida, fórum tem acento ou fórum não tem acento? Então, quando nós pensamos em fórum, a palavra latina não tem acento também. Mas como é a mesma palavra em português, ela acaba sendo acentuada. Então, são essas regrinhas, essas peculiaridades que vêm lá do latim para nós e que são muito interessantes, enriquecem muito. Então, quando eu for escrever fórum, o Fórum de São Roque, eu ponho acento ou não ponho acento, Simone? Põe acento porque estamos escrevendo em português. Em português. Se você estivesse escrevendo... Mas, às vezes, em algum documento jurídico que se usa bastante ainda essas expressões e palavras latinas, aí o fórum não tem acento. Que legal, é bem legal. A língua portuguesa é muito interessante, né? Você fala pois não, tá falando sim, né, professor? Pois não, e na verdade é sim, não é isso, professor? É isso aí. Bom, quero agradecer, então, Diogo, muito obrigado, sucesso no seu trabalho aí, né, como no Grêmio Estudantil Mário de Andrade, que tem uma ligação com a nossa São Roque, porque a capela do sítio Santo Antônio, da capela e da Fazenda Santo Antônio, que foi do Barão de Piratininga, que foi do Fernão Paes de Barros, né, irmão do fundador de São Roque, Pedro Vaz de Barros, estava numa situação muito difícil, abandonada, e o Mário de Andrade comprou e doou para o Instituto, né? Então, a gente deve muito ao Mário de Andrade, tem fotos do Mário de Andrade visitando aqui a fazenda do sítio Santo Antônio. Tem um livro do Carlos Drummond de Andrade, eu não sei o que é, o Observador do Gabinete, que ele ia marcando, era um diário dele, sabe? E aí tem um momento lá que ele fala, poxa, recebo a informação da morte do Mário de Andrade, justamente nesse momento que ele estava tão empolgado com o sítio Santo Antônio. Quer dizer, é um nome muito bem escolhido esse de Mário de Andrade, e sucesso no trabalho aí, Diogo. Obrigado, Diogo. Obrigado, sempre agradecendo pelo espaço que você sempre cede aqui pra gente. Obrigadão aí. Valeu, obrigado, um abraço aí pro pessoal de Alumínio. Professor Francisco, obrigado, e eu quero ver se você volta um outro dia aqui pra gente falar um pouco mais da carreira do professor e tal. Se dá aula do quê, professor? Eu sou professor de filosofia. Opa! Aí, é isso. Pô, legal, professor de filosofia. Fica à vontade. Seria um prazer uma conversa aqui, vamos lá. Só que hoje eu tô como pai, como eu disse. Isso, hoje é como pai. Hoje é como pai. Tá legal. Ô, Simone, o professor de filosofia, ele pode contar muitas histórias pra gente aqui, pra fazer a gente pensar um pouco, né, Simone? Com certeza, vai dar mais uma conversa muito boa. Tomara que o professor volte logo para nos falar aí sobre os filósofos, colocar algumas questões para nós refletirmos aqui no programa. Vai ser muito bem-vindo, professor. Obrigada pela presença, professor Francisco. Obrigada também, Diogo. Parabéns a vocês pelo trabalho.
E desejamos que tenha sucesso total aí a campanha, que não fique nenhum estudante sem equipamento e sem acesso à internet nesse período. É legal. E só para fechar, a Carol Jardim, professora do Instituto Federal, falou que já temos campus em português, aí com o acento, com o chapeuzinho no ar. E a Carol Jardim fala que, então, nesse caso, com acento, serve para o plural e para o singular. Tá aí, nosso programa também é cultura, hein, professor? Ótimo. Agora a pergunta que não se cala, que agora o que eu mais vi nesse período de lives e entrevista são pessoas participando de programas com a biblioteca de fundo. Essa biblioteca do senhor aí é real ou é uma foto? Não, é real. Você quer ver um livro? tira um da prateleira aí, aleatório. Eu tinha certeza que era real. Vamos lá, o que veio aí? Esse aqui é o do Celso Favaretto, professor da USP, muito amigo meu também, meu professor. Uhum. Tem várias coisas aqui, mas a gente depois pode começar. Mas deixa. Bom, vamos fazer outro dia. E já leu tudo que está aí nessa biblioteca, professor? Oi? Já leu tudo que está aí? Não, isso aqui é um plano de estudos. Um dia a gente vai ler tudo. Mas, na verdade, é só mais consulta. Sim, bastante coisa já trabalhei, né? Mas inclusive, a parte que eu trabalho mesmo não é nem essa. Tem um outro lado aqui, onde são os autores que eu trabalho mais mesmo. Né? Pô, que legal. E eu gostei dessa palavra, quando a Márcia lá em casa fala assim, esse monte de livro que você não lê, fica aí, duvido que você tenha... Quer dizer, aí eu falo assim, esses livros estão aqui porque eles fazem parte do plano de estudo, de um plano de estudo. É essa palavra que eu vou usar, tá, professor? Estão aí porque esse monte de jornal no chão... Não, tudo faz parte de um plano de estudo. Gostei da palavra, viu, professor? Exatamente. Obrigado, um abraço. Olha, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima, é isso aí. Tchau, Simone. Falou, tchau. Tchau, obrigada. Até a próxima. É isso aí, Simone. O nosso papo descontraído aqui desse trabalho que está sendo organizado lá pelo Instituto Federal, onde as pessoas podem fazer doação, né, de equipamentos. Depois entre lá na minha página, lá no vanderluiz.com.br, que você tem mais detalhes, mais informações. Poxa, ó, o tempo passou. Quanto tempo já temos em programa? 1h07. E o tempo contratado é de 1 hora. Então, já estou devendo 7. Mas sou um bom pagador. Ele vai dar mais um tempinho pra gente, viu, Simone? Wander, você tem crédito aí? Você paga esses minutinhos a mais? Como que funciona? Vou fazer eu uma entrevista com você agora. Não, na verdade eu não pago não. Eu tenho muito que agradecer ao Jair, que ele colabora muito, viu? Olha, contrato 1 hora, uso 2h30 e pago por 58 minutos, viu? Dizer uma coisa, quero agradecer demais o Jair pela colaboração. E ele dá desconto ainda, muito bem. Falando nisso, Wander, no Jair, eu tenho sentido falta dos passeios dele com a sua moto pela cidade, para que nós possamos ver o que está acontecendo. Pois é, o Motolink, ele investiu na Motolink e tudo. 2 apresentações, pelo menos eu me recordo muito bem de 2 apresentações que ele fez aí do Motolink, ele passeou por Mairim, que ele veio até São Roque, mas depois ele sumiu. Pois é, e a moto tá aqui na nossa garagem aqui, eu passo todo dia por ela aqui. Ô Jair, se precisa andar, Jair, amanhã, Jair. Por favor, Jair, amanhã dá uma voltinha pra gente. Ah, amanhã vai ser bom, Jair? Porque amanhã vai sair a atualização do Plano São Paulo. Não, amanhã é quinta, é na sexta que vai sair. E na sexta-feira nós já temos um convidado aqui, né? Você pode falar, Simone? Eu estou achando que você não colocou combustível na moto do Jair, hein? Pode ser. Pode ser, não, mas ele sabe que ele pode passar lá no Posto Castro, lá na Avenida Brasil, atendimento maravilhoso, uma gasolina especial, e ele vai rodar quilômetros aí. Simone, amanhã, quinta-feira, eu vou pedir pro Jair ver se ele dá uma volta com a motoca dele, e sexta-feira teremos um convidado aqui, todos os convidados são especiais, né, e dentro da série dos nossos convidados especiais, você já pode falar quem vai participar sexta-feira aqui, ou vamos esperar um pouco mais? Vamos deixar para revelar amanhã. Tá bom. Então amanhã nós vamos ter um convite. Amanhã nós confirmamos e faremos a revelação. Ok, aí amanhã a gente confirma o nosso convidado na próxima sexta-feira aqui, dentro do nosso programa Linha Aberta. Para a semana que vem já estamos preparando outros convidados também. Agradecemos aí a todos realmente que têm colaborado e entrado em contato com a gente entra em contato com as pessoas nesse espaço aqui para a gente falar de algumas coisas. Simone, para fechar com você, tem um olhar jurídico, tem um olhar da cronista nesta quarta-feira, dia 5 de agosto. Então, Wander, os assuntos jurídicos estão um pouco parados, porque
como nós sempre comentamos aqui, existe uma demora para que as decisões sejam proferidas nos processos, e muitas vezes as decisões são proferidas, mas demoram um tempinho até que elas sejam publicadas, e nós não conseguimos ter acesso a todos os processos antes da publicação das decisões. Então, os processos estão caminhando, eu tenho sempre acompanhado, mas não temos grandes novidades. O que nós temos de novidade, que você até noticiou já, é essa recomendação nova do Ministério Público, aqui do promotor Washington Luiz Rodrigues Alves, que encaminhou uma recomendação à Prefeitura para que os salões de beleza, então, essas empresas, né, dessa área de estética, de beleza, suspendam as atividades enquanto a cidade permanecer na fase laranja, porque essas atividades elas são destinadas já a funcionar na fase amarela e nós ainda não chegamos nesse patamar. E na sexta-feira também haverá alguma definição por parte do governo do estado, então não sabemos ainda como vai ficar, né? Se a prefeitura vai tomar alguma medida judicial em relação a essa recomendação, se a prefeitura vai acatar, se o promotor vai, como da outra vez, não atendida a recomendação para que a cidade ficasse na fase vermelha, que era a fase determinada pelo governo do estado, o promotor então entrou com o processo, então vamos ficar acompanhando para ver o que vai acontecer. E mais esse ponto aí das divergências que acontecem entre prefeitura, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Aliás, Simone, em cima dessa notícia, só dá uma subidinha no Cláudio. Sobe um pouquinho, aí. Mais um pouquinho. Não, agora desce um pouquinho. Estamos ajeitando aqui, ó. É que ele tá assim. Aí ficou perfeito. Em relação disso, né? Que teve uma recomendação do Ministério Público, não é um processo, né? Mas uma recomendação para que os salões de beleza de São Roque e Araçariguama fechem, porque aqui em São Roque nós tivemos autorização para funcionar 4 dias por semana, quarta, quinta, sexta e sábado, se não me falha a memória, das 10 até as 4 da tarde. E quando o Cláudio Góes tomou essa decisão, na live ele falou sobre esse assunto. Acho que é legal a gente ouvir o Cláudio Góes, o porquê que ele tomou essa decisão de autorizar o funcionamento de salões, barbearias, clínica de estéticas e tal, no dia 28 de julho. No pronunciamento dele a gente tem aí esse trecho que o Cláudio Góes fala. Fala aí, Cláudio. E hoje aqui, para encerrar, eu quero passar uma informação bastante importante para o comerciante de São Roque, que é uma flexibilização, podemos dizer assim, ou um entendimento sobre a razão da abertura ou do funcionamento, na verdade, dos salões de beleza e das barbearias. Estamos conversando com essa categoria já há alguns dias. Eles já manifestaram, enviaram um protocolo, enviamos para São Paulo, para a Secretaria da Saúde. E nós, além disso, também com o nosso Departamento de Saúde e o nosso pessoal da Vigilância Sanitária, através de estudos, através de propostas, através de um protocolo que foi montado, chegamos numa boa equação, chegamos num bom entendimento, e eles, por sua vez, estão com muita vontade de cumprirem esses quesitos. Então, por isso, nós estamos colocando aqui o decreto que tem a data de hoje, dia 28 de julho, o decreto 9316, 9.316, que ele dá essa condição. Então, a partir de amanhã, mesmo estando ainda na fase laranja, porém, com a média de São Roque, estamos na laranja, bem explicado, estamos na laranja por conta da região de Sorocaba. Porém, os números de São Roque apontam desde a semana passada já índices para a faixa amarela. E aí sim, por isso também nós estamos fazendo essa flexibilização baseada em protocolo sanitário que deverá ser seguido por essa categoria. Então, está subindo já para o nosso Face, para as redes sociais da imprensa, da Prefeitura, esse protocolo de intenções, né? Esse protocolo de saúde, e sim um decreto dando condições para que eles funcionem. E aí sim, todo aquele trabalho. Então, a gente já solicita para aqueles que não conseguirem, no primeiro momento, fazer frente ou atender a esse protocolo, que ainda não abra.
o nosso pessoal estará visitando o comerciante desse segmento em especial para orientá-lo, né, e que não funcione se não atender a esses requisitos que estão aqui no decreto 9.316. Está subindo aí para a mídia da prefeitura, para toda a imprensa, né, no geral, para que cumpram a partir de amanhã com os requisitos básicos de agendamento, de atendimento individual e de todo o andamento e procedimento necessário para que tudo funcione bem. Ok, resgatamos aí esse pronunciamento do Cláudio Góes, né, um dia antes da autorização do funcionamento dos salões de beleza, barbearia, e a gente percebe, né, Simone, que ele tá bem confiante quando ele tomou essa decisão, mesmo porque ele fala que foi preparado um protocolo sanitário que foi inclusive encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde, e depois ele deixa até uma recomendação para quem tem um salão de beleza, barbearia, vai abrir, olha, só abra quando você estiver atendendo todas as recomendações do decreto, porque senão pode ser multado. Acho que o Cláudio, nesse ponto, parece estar bem tranquilo, mas claro que tem esse pedido, esse pedido do Ministério Público, né, Simone? Pois é, e no dia em que saiu essa determinação, esse decreto, nós até comentamos aqui no programa e eu me lembro que eu até disse que via com bons olhos essa atitude do prefeito Cláudio Góes, porque como existem tantas outras atividades, prestação de serviços em funcionamento, onde há uma circulação grande de pessoas. Então, que mal haveria, né, se os salões e as barbearias também abrissem, desde que tomadas as cautelas que devem ser tomadas também em outros lugares. Então, nós temos que ver com sensibilidade também essa dificuldade dos profissionais aí da área da beleza que estavam com os salões fechados. Nós tivemos notícia de que vários fecharam realmente, encerraram as atividades, tiveram que entregar os pontos aos seus locadores, né, na qualidade de inquilinos, não conseguiram manter o espaço. Então, eu creio que foi uma medida muito acertada do prefeito nesse momento, com esses índices que nós temos e pensando também nessa proporcionalidade. Se outras atividades podem, se as lojas podem, nas lojas muitas vezes há muito mais gente do que dentro de um salão. Agora, o promotor, por sua vez, ele analisa mais a questão legal, que é o que ele já colocou naquele outro pronunciamento que ele fez, na outra recomendação, que depois acabou virando um processo. Ele olha mais sob esse aspecto de ver se a cidade está andando em sintonia com as regras do governo do estado ou não. O que também é um posicionamento legítimo. Afinal de contas, o promotor de justiça ele tem esse papel, né? Uma das funções dele, que nós aprendemos lá no início da faculdade, o Guilherme aí da técnica com certeza já aprendeu, já ouviu isso muitas vezes lá na faculdade, é que o promotor é o fiscal da lei. Então, ele tem essa função de fiscalizar se a lei está sendo cumprida. E eu acho importante isso, Wander, embora às vezes nós estejamos de acordo ou não, mas de ver que o promotor também está interessado nos assuntos da cidade. Porque muitas vezes se critica, os promotores, os juízes, eles nem residem na cidade, não é o caso de São Roque, porque em São Roque a maior parte dos juízes residem aqui, os promotores não. Então muitas vezes se comenta, o promotor nem mora na cidade, não se interessa pelo que acontece. Mas nesse caso o que nós estamos vendo é completamente diferente, que o promotor tem estado atento a todas essas situações, a essas mudanças aí, a edição dos decretos e tem tomado as providências que ele entende que são da responsabilidade dele. Então, acho que é importante a gente ver isso com bons olhos. Não, e o Guilherme não só foi à aula, como ele passou aqui para mim no papelzinho, falou que isso aí, que o fiscal, que o promotor, que ele é? Ele é o fiscal? O fiscal da lei. Aí ele falou em latim para mim, custos leges. É isso? Isso. Ah, isso é mesmo. esse? Ele falou que ele aprendeu, que é custo leges. Isso, mas em bom português é o fiscal da lei. Mas que bom que o Guilherme está atento lá às aulas de redação forense, prestando atenção nas expressões latinas. Já tivemos outras aqui no programa hoje, o campus, o camp, o fórum, e agora o custos lege. Muito bem. E sem contar o cachorro latino do Diogo. Ai. Isso.
Aproveitar o latim. Ai, meu Deus do céu. Estamos chegando ao final do programa dessa quarta-feira. Aliás, só mais uma coisa. Se tem umas fotos do Instituto Federal que eu mandei para você, eu quero agradecer os professores do Instituto Federal. Puxa, estão sempre entrando em contato com a gente aqui. Eu fico muito feliz. E quando os professores procuram para falar dos trabalhos, quero agradecer aqui ao Rafael Fabrício, que é professor do Instituto Federal também, mora em Itu. E ele está mandando umas fotos para mim, porque a gente vai ter mais um evento lá no Instituto Federal, e que vai ser, esse evento vai ter que ser realizado online. Então, manda, se tem como colocar a foto aí? Consigo. Se eu colocar o óculos, eu consigo. Vamos lá. Vai ser a quarta... põe a primeira foto, que aí eu tenho o nome do evento direitinho. A primeira foto que está sem número. Olha lá, tá aí. Quarta semana da gestão ambiental. Dias 25 e 26 de agosto, áreas protegidas, avanços, desafios e desafios na atualidade. Tem outra fotinho aí? Deixa eu ver lá mais. Então, nessa semana nós vamos ter áreas protegidas, avanços e desafios na atualidade. Aí são os agora, além de palestrantes, nós temos painelistas, né? Então tá aí todo o pessoal que vai participar. E depois tem mais uma foto? Tá, aí, tudo, área protegida e tal. Bem legal, já tem mais um evento que vem no Instituto Federal e depois a gente vai divulgar aqui no nosso programa também. É legal que mesmo nesse tempo de pandemia, de uma forma remota, o pessoal está trabalhando e está procurando manter os eventos, Simone. Com certeza. E você passou rapidinho, aí eu estou com o retorno de imagem um pouco atrasadinho, mas eu vi que o encerramento desse evento tem até um sarau. Olha só que interessante. Deixa eu ver, volta as fotos aí, passa as fotos com mais tranquilidade. Peraí, então vamos lá. Deixa eu tentar pegar ela por aqui também, que aí eu consigo ler no meu computador aqui. Deixa eu ver. Então, o que é aí? Vamos lá. Áreas protegidas, avanços e desafios na atualidade. Tá ali, lá tá mesmo, lá. Sarau de encerramento, dia 26 de abril, com Eduardo Branco, André Franzoni Alexandre, Marília Soto, Júlia Soares e Yasmin Ol. Né? Legal. Eu acho que é Oli. Oli? Eu acho. Tem um acentozinho ali? Oli. Talvez, Oli. Legal, e mostra os outros. Pode falar. Saber que além dessas questões mais voltadas à parte do estudo, tem também o sarau, aí o momento cultural. Muito bom, vamos acompanhar também, Wander, com certeza. Agora nós podemos participar de muito mais coisas do que participávamos antes, então temos que ver também o lado bom das coisas, né? Por um lado, estamos impedidos de ter eventos, participar de eventos presencialmente, mas também se abre essa nova possibilidade de prestigiar esse trabalho que tantas instituições fazem e conhecer melhor, para quando tudo voltar ao normal, nós temos outras possibilidades também de matérias, de reportagens, de trabalhos presenciais para divulgar toda essa gama de atividades que eles realizam. Legal, é isso aí. Simone, então muito obrigado pela participação. Amanhã a gente volta com mais uma edição aqui do nosso Linha Aberta. Ok, Simone? Obrigado, hein? Até amanhã. Eu que agradeço. Até amanhã. Um abraço a todos. Legal. Obrigado aí a participação da Simone Júdico. A Alain Vianney também esteve conosco e nós estamos fechando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. Obrigado a você que participou conosco. Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta. Aí, sexta-feira, já vamos fechar mais uma semana. Está indo muito rápido, realmente. E hoje a gente tem o primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista entre Corinthians e Palmeiras a partir das 21h30. O jogo decisivo aí será no sábado à tarde, lá no estádio do Palmeiras, no Allianz Parque, né? No antigo Palestra Itália, no antigo Parque Antártica, estádio lá do Jardim Suspenso. Nossa, quantas vezes eu fui lá no Palestra Itália com jogos do Palmeiras, tinha uma lanchonete muito legal ali embaixo, tal, comi um lanchinho, tal, numa boa. É isso aí, um grande abraço, obrigado a todos que estiveram sintonizados conosco, obrigado ao Guilherme, ao Jair, amanhã a gente volta com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal, até amanhã, tchau, tchau. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.